pessoal! Hoje eu vim conversar com vocês a respeito de A Longa Jornada do Stephen King, que eu recebi em parceria com a editora Suma. Esse livro aqui foi escrito pelo Stephen King quando ele tinha apenas 18 aninhos, e ele publicou inicialmente sobre o pseudônimo Richard Bachman, por isso que tem aqui, né, então, sobre o pseudônimo, em 1979. E agora a editora Suma tá relançando esse livro aqui, né, pra gente, com uma nova roupagem, e eu acredito que com uma nova tradução, que é a tradução da Regiane Winiarski. A história vai se passar no estado do Maine, nos Estados Unidos. Acredito que foi onde o King nasceu, se eu não tô muito enganada. A gente vai acompanhar o jovem Ray Garrett, acho que é assim que pronuncia o nome do personagem, quando ele decide entrar então para uma prova de resistência chamada A Longa Marcha. Nela, 100 garotos são selecionados para participar e o vencedor pode escolher o que ele quiser. O prêmio é a livre escolha, então o vencedor pode escolher o que ele quiser para o resto da vida. Mas tem algumas regrinhas, dentre elas é que eles não podem parar de andar nunca. A partir do momento que a marcha começa, eles simplesmente não podem parar de andar. E eles precisam andar em uma velocidade específica que é 6,5, 6 km por hora. Se eles infringirem alguma regra, eles recebem uma advertência. Acumulando 3 advertências, na quarta eles são desclassificados, ou seja, eles são mortos a tiro na frente de qualquer um, na frente de todo mundo. E assim, não importa o motivo, se entrar uma pedra no tênis da pessoa e a pessoa precisar parar para tirar a pedra, recebe uma advertência. Se for a quarta, pá, já era. Então a gente vai acompanhar o Ray desde o momento em que a mãe dele leva ele pro início da prova, né, pro lugar onde vai começar essa prova, até o quanto ele conseguir andar. Eu não sou especialista em King, tá, gente? Eu já falei isso pra vocês naquela resenha que eu fiz do Conto de Fadas, porque esse aqui é, na verdade, o terceiro contato que eu tô tendo com a escrita do King. Eu li Conto de Fadas, que tem resenha aqui no canal, li agora A Longa Marcha, que ele escreveu sobre o pseudônimo do Richard Bachman, e li Salem. Salem foi o primeiro contato que eu tive com ele e confesso que não foi o melhor contato, assim. Se eu tivesse começado por Conto de Fadas, a minha impressão do King seria outra hoje. Nesse aqui, há coisas que eu gosto e há coisas que eu desgosto. Vamos lá. Antes de tudo, eu preciso deixar bem claro pra vocês que eu não tenho gatilho com nada. Eu não sou uma pessoa que tem gatilho com histórias independente do que tenha na história. Eu me sinto, assim, desconfortável em ler determinadas coisas, mas eu não tenho gatilho. Por que eu tô dizendo isso? Porque esse aqui é um livro cruel, é um livro violento. Ele tem cenas de racismo, tem cena de homofobia, tem cena de machismo, tem cenas onde ele fala de uma forma até que bastante agressiva do corpo das mulheres, do corpo das meninas. E os meninos, eles falam o tempo inteiro das suas genitálias, das suas partes íntimas. Parece que assim, né? Falar das partes íntimas torna a criatura mais máscula, não sei. Durante toda a narrativa, a gente vai acompanhar a interação do Ray, do nosso protagonista, com os outros garotos que estão ali participando da marcha. E a história é basicamente isso. Não tem aprofundamento e nem explicação a respeito do universo no qual os garotos estão inseridos. A gente sabe, por alguns comentários deles, por algumas coisas que eles falam da vida deles, que eles estão em um governo ditatorial. Porque ele cita que não pode ir contra o governo, que não pode falar mal da polícia, senão a polícia vem e leva você embora, né, tira você e você some, desaparece, você não volta nunca mais. Mas no decorrer da narrativa não tem muitas explicações a respeito disso, não fala quem é o governador, não fala se tem prefeito, se tem vereadores, se tem presidente, fala ali praticamente do exército, que é quem mantém a ordem, né, durante a prova de resistência, mas não fala muito além disso. E tem momentos em que eles vão comentando da vida deles e comentando também a respeito das cidades nas quais eles estão passando, que parece que as pessoas estão vivendo, tipo, normal, sabe? Não parece, assim, uma distopia, por exemplo. Pelo menos não uma distopia que a gente tá acostumado a ver, como, por exemplo, Jogos Vorazes. Todos os participantes, pelo que eu entendi, são menores de idade. Se eu não tô muito enganada, tem um momento em que eles falam que
alguém maior de 18 não poderia estar ali, ou já passou o prazo dessa pessoa participar. Pelo que eu entendi, todos os meninos, todos os 100 participantes são menores de idade, ou seja, são adolescentes, homens americanos. E o que a gente pode esperar desse cenário? Vamos ter diversas piadas com o corpo dos outros, com a aparência dos outros, com a cor da pele dos outros. Eles falam muito de meninas de forma bastante sexualizada, bastante objetificada, falam bastante sobre peito, bunda, eles falam bastante também das partes íntimas deles. Vamos ter bastante comportamento típico de adolescente, que é um importunando o outro, um fazendo bullying com o outro. Mas, ao decorrer da marcha, a gente vai percebendo que vai acontecendo um amadurecimento desses meninos, que conforme os quilômetros vão passando, camadas vão sendo descascadas. Outras facetas deles aparecem conforme a exaustão vai chegando. Há inclusive uma metáfora sobre o envelhecimento. Há alguns momentos em que eles falam sobre os outros participantes estarem envelhecendo, ficarem de cabelo branco, estarem enrugados. O Ray mesmo fala que parece que ele passou uma vida naquela marcha, que ele tá andando ali o tempo inteiro e ele olha para os lados e ele fala que os amigos estão ficando velhos. E há outras reflexões também que acontecem dentro do livro, conforme as páginas vão passando e eles vão passando mais dias ali caminhando, eles vão tendo conversas mais profundas, conversas mais filosóficas. Eles falam muito sobre a morte e também como o ser humano é sádico. Todos nós vamos morrer. Só que os meninos, eles entram para a longa marcha sem saber exatamente o porquê. Isso é discutido dentro do livro também. O porquê que você entrou aqui, o que você vai pedir se você ganhar, né? Começa a vir essa curiosidade conforme os participantes vão diminuindo e eles vão ficando mais íntimos e passando mais tempo juntos. Começa a vir essa curiosidade do porquê que você entrou, porquê que você escolheu estar aqui. Porque não é obrigatório a longa marcha, pelo que eu entendi. Os garotos, eles podem se candidatar e eles podem ser escolhidos ou não. Então eles conversam muito sobre isso. E assim, todo mundo vai morrer. E apesar deles não saberem exatamente o porquê que eles entraram nessa prova, eles sabem que eles podem morrer a qualquer momento. Tem uma cena, inclusive, que um deles fala pro outro que eles fizeram isso apenas para poder encontrar a morte mais rápido. Mas eu vou confessar para vocês que toda essa conversa sobre morte, ela acabou não causando impacto em mim, que eu acredito que tenha causado em outras pessoas, porque como o mundo não foi aprofundado, como a gente não sabe qual é o histórico desses meninos, por exemplo, diferentemente ali da Katniss, de Jogos Vorazes, que a gente sabe que ela tem uma vida muito difícil e não há uma perspectiva de melhora, a não ser que ela ganhe os Jogos Vorazes, aqui não é exatamente o que acontece. Não tem quase nenhum momento em que eles falam da vida deles e que eles falam, eu passava fome, eu não tinha o que comer, tá todo mundo morrendo de doença, tá todo mundo, sei lá, não sabe, não tem essa discussão, esse aprofundamento no universo. Então, pra mim, pareceu apenas que eles entraram na prova, na longa marcha, apenas pra se provar. Porque tem, inclusive, um momento em que tem um dos meninos que fala pra ele que não sabe o que vai pedir de prêmio, porque ele não precisa de nada. Não é obrigatório participar da longa marcha, como eles também podem desistir da inscrição até 24 horas antes da longa marcha começar. Novamente, por não entender o contexto desse mundo que os meninos estão inseridos, eu não consigo entender o porquê que alguém se colocaria nessa situação. Se você não está extremamente necessitado, ou se você não é muito... como é que fala a palavra quando a pessoa deseja muito, tipo, se ficar rico? Agora me sumiu a palavra certa da cabeça. Mas por que você se colocaria em risco sendo um adolescente de 16 a 17 anos, tendo uma vida toda pela frente? E uma vida essa que, sinceramente, não parece tão triste quanto algumas outras distopias que a gente vê por aí. Então, pra mim, apareceu apenas insanidade e falta de maturidade. Mas tem uma outra questão que essa sim me pegou e eu gostei bastante de toda a discussão que foi levantada pelos garotos, que é como o ser humano gosta, tem prazer em ver a dor e o sofrimento do outro. Não é à toa que há programas de televisão que colocam os participantes em situação de risco ou fazem eles passar por situações ridículas que fazem tanto sucesso. Não é à toa que quando tem um acidente na estrada, as pessoas diminuem a velocidade
só para ver se elas conseguem ver o corpo. E não é à toa que há milhares de fotos e vídeos de corpos de pessoas mortas em decomposições estraçalhadas sendo compartilhados todos os dias em grupos de WhatsApp. Eu já ouvi dizer que é porque a morte nos fascina, mas eu não acho que seja só isso ou essa seja a justificativa da grande maioria dessas pessoas. Eu tenho por mim que o ser humano, ele gosta de ver o outro morrendo. Ele gosta de ver a dor, o sofrimento e o sangue do outro. E isso é uma coisa que é mostrada durante toda a história. No início, não tem televisionamento, né? Não tem televisão acompanhando, nem nada. Todo mundo sabe que a longa marcha tá acontecendo e eles passam por cidades pequenas que normalmente deixam faixas para eles. Ah, nós das cidades amamos vocês, estamos torcendo por vocês. Mas conforme a prova vai ocorrendo, os dias, as horas vão passando, a gente vai vendo o movimento aumentando. Tem cidades que eles passam, que são cidades maiores, cidades grandes, em que há uma corrente de polícia segurando as pessoas, porque as pessoas estão lá vibrando, torcendo, gritando por eles. Elas disputam camisetas, blusas, tênis rasgados que eles vão perdendo durante a longa marcha, praticamente a tapa, como se fosse a camiseta de um rockstar que ele tirou e jogou durante um show, sabe? Há também apostas milionárias naqueles que eles consideram que serão os grandes vencedores da longa marcha. E há cenas que sim, participantes são mortos diante de toda a população, diante de toda a plateia que vibra e grita com os miolos sendo esparramados para todos os lados. E quanto mais quilômetros eles andam, mais atenção eles vão ganhar. Agora falando um pouquinho a respeito do ritmo da narrativa do livro. Eu achei o início bem corrido, tanto que eu achei que a longa marcha ia acabar nas primeiras 50 páginas e que o restante do livro ia falar sobre o que acontece depois disso. Mas não, o livro ele realmente se passa durante toda a longa marcha. Porque eles andam os primeiros 10 quilômetros muito rápido. Tipo, 2, 3 páginas eles já andaram 12 quilômetros, sabe? É praticamente uma maratona. E ninguém morreu ainda. O início do livro é bem corrido, assim, bem dinâmico, eu diria. Mas conforme vai passando, conforme as páginas vão passando, o autor ele vai detalhando melhor os sentimentos dos garotos e as coisas que estão acontecendo com eles durante a longa marcha. E aí ele assume um ritmo mais lento, focando mais na interação entre os meninos, nas consequências deles estarem participando daquela prova, das brutalidades que vão acontecendo, do amadurecimento forçado que eles vão tendo ali por causa da quantidade de coisa que eles passam e que eles veem os amigos passar. E assim, se você é leitor do King, acredito que não vai ser o caso, mas se você não tá acostumado com histórias de terror, suspense, ou até o gore ali, que normalmente tem cenas um pouco mais nojentas, talvez eu não recomende muito essa leitura para você, porque o autor ele pesa bastante a mão em descrição do que vai acontecendo com o corpo dos meninos enquanto eles estão participando da longa marcha. E não apenas falando da exaustão, de cãibras, de machucados e ferimentos, mas ele fala bastante também da necessidade humana, né, de fazer xixi, de fazer cocô, de suor, de baba, dessas coisas que nós todos passamos, mas que, né, a gente tem um chuveiro em casa e a gente acaba se lavando, o que não acontece com eles. E outro ponto também é com relação ao fechamento do mundo, não é tão redondinho. Se você é um tipo de leitor que gosta de tudo mais explicado, tudo mais redondinho, que não gosta que o leitor deixe margem para você imaginar as coisas, talvez também não funcione muito bem com você, exatamente porque a gente não consegue entender o contexto do mundo que o King criou. Eu gosto muito dessa capa, mas ela me passa um ar muito Mad Max. Eu achei que o cenário em que eles iam fazer a longa marcha seria um cenário muito mais árido e que eles, sei lá, não teriam comida e teriam que caçar, sobreviver de alguma forma, que não é exatamente o que acontece durante a longa marcha. Ele é dividido por partes, assim, e tirando isso, a diagramação é bem simples, é bem básica. Como eu falei pra vocês, a tradução é da Regiane,
Wynarsky. Eu acredito que atualmente os livros do King são quase todos traduzidos por ela. Para quem ainda não conhece o King e tem vontade de conhecer a escrita dele, as histórias dele, A Longa Marcha é um ótimo livro para se começar, porque é um livro mais curto, é um livro mais dinâmico, é um livro mais fluido, que você vai ler com uma maior facilidade, não tem nada que faça você ter medo. Tem, obviamente, a tensão, porque ele tem ali o terror psicológico, aquele momento que você fica tenso o tempo inteiro, com medo do que vai acontecer pelos garotos, porque sim, a gente se apega aos meninos, por mais que alguns deles sejam bem babacões, mas a gente acaba se apegando aos meninos. E pra quem ainda não tem esse livro do King, eu acho que é uma ótima aquisição aí pra sua biblioteca, pra sua coleção, porque eu achei que vale bastante a pena ler essa história. Eu curti bastante. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E comentem, deixem aqui embaixo nos comentários se vocês já leram A Longa Marcha, se vocês têm hábito de ler Stephen King, se vocês já leram outros livros do King sobre o pseudônimo do Richard Bachman, ou se vocês gostam mais das histórias que ele publicou já com o nome dele e qual é a sua favorita. Eu vou gostar bastante de saber. Além desses livros do King que eu já li, Salem, Conto de Fadas e A Longa Marcha, eu tenho também O Iluminado, só que em e-book, que eu comprei, porque eu ouvi falar que tem cenas de tensão muito boas e tudo mais. Comenta também se você ainda não conhece o King, se você ainda não leu nenhum livro dele, ou se você tá lendo por agora também. Comenta quais foram os títulos que você leu ou quais aqueles que te geraram algum nível de curiosidade. Eu vou gostar bastante de saber e vou gostar bastante de conversar com vocês sobre isso. E se você ficou interessado em A Longa Marcha e resolver adquiri-lo através do site da Amazon, fazendo isso através do meu link que tá aqui embaixo na descrição do vídeo, me ajuda bastante porque eu recebo uma pequena comissão sobre tudo que é comprado através desse link e você não paga nada mais do que você já vai pagar pelo livro que você vai comprar. Não se esquece de deixar o like no vídeo, ele é muito importante, ajuda muito o crescimento do canal e a divulgação do vídeo, e se inscrever se você ainda não é inscrito. Um beijo, até a próxima!